Ok, então nós estávamos olhando as técnicas de demonstração. Então nós vimos a técnica da demonstração direta, ok? Vimos a técnica da contrapositiva, vimos a técnica da contradição, que é uma redução ao absurdo, também é uma técnica muito empregada. E nós começamos na última aula a ver alguns exemplos sobre essas técnicas, contrapositiva, redução ao absurdo. E faltou uma última técnica, que é a demonstração por casos. Então eu vou avançar os slides até esse ponto. Vamos lá. Como que funciona a demonstração por casos? Na demonstração por casos, a gente vai ter um universo de possibilidades, que na verdade é um conjunto finito de casos, e então você demonstra a veracidade daquela implicação para cada caso do universo. Ok? Então é uma técnica bem simples que consiste, digamos assim, em reduzir o problema a casos e provar caso por caso. Tá? E aí, para cada caso individual da demonstração, você pode usar qualquer técnica que você aprendeu. Tá? Então, vamos aqui para um exemplo. Mostre que a soma de dois inteiros x e y de mesma paridade é sempre par. Bom, ao se deparar com esse teorema, você vai ter dois inteiros x e y de mesma paridade, e aí fica fácil você identificar quais são os casos. Nós vamos ter dois casos. X e y são pares. E o segundo caso, x e y são ambos ímpares. Em que a conclusão vale. Então, agora eu vou abrir um PDF manuscrito, que é onde eu escrevi por extenso essa demonstração. Esse PDF manuscrito já foi disponibilizado na aula anterior. Tá? Mostre que sempre par. Então, como eu havia falado, nós temos que provar que se x e y são ambos pares, e y são pares. Esse é o primeiro caso. Então, vamos demonstrar que, nesse caso, a soma dos dois é um número par. Isso é bem fácil, né? Porque se x é par, ele vai ser da forma 2 vezes k, e o y vai ser da forma 2 vezes k',
para certos números k e k'. Ok? Então, se eu fizer a soma dos dois, eu vou ter que x mais y é 2k mais 2k', e isso vai me dar, colocando 2 em evidência, 2 vezes k mais k'. Ok? Portanto, x mais y é igual a 2 vezes um certo número. E agora para o segundo caso. O segundo caso ocorre quando x e y são ambos ímpares. Então, o que acontece nesse caso? Então, a soma também tem que ser par nesse caso. E a gente sabe que é verdade, né? Se você pega dois ímpares, como 5 e 7, se você soma, dá 12, é par. Isso vai acontecer para quaisquer dois ímpares. E como é 7, ele seria da forma 2 vezes 3 mais 1. Se o x fosse 13, ele seria da forma 2 vezes 6 mais 1. Então, se x é um ímpar qualquer, ele é da forma 2 vezes um certo a mais 1. É a mesma coisa para o y. Como o y é diferente, ele é 2 vezes um certo b mais 1. Então, isso acontece para certos números a e b. Tá? Agora, vamos fazer a soma para confirmar que a soma deles é par. Então, o que é mais b mais 1, que é o valor de y, vezes b mais 2. Aí eu posso colocar o 2 em evidência. Isso vai ficar igual a 2 vezes a mais b mais 1. Por certo número c. Que é igual a mais b mais 1. Logo, também nesse caso. E a demonstração está completa. Então, essa é a essência da demonstração por casos. Demos um exemplo bem simples, né? Mas basta você fatiar, né, o seu raciocínio em casos separados e moção é válida em todos os. Depois, estão resolvidos aqui nos slides, mas eles estão resolvidos com um gabarito em um PDF, tá bom? Nesse PDF, que está aqui, vou mostrar para vocês, são os mesmos exercícios dos slides. Então, está aqui o exercício número 1, exercício número 2, número 3, todos com resposta. Então, vamos continuar
nesse espírito da demonstração por casos. Tá bom? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos dar mais um exemplo de demonstração por casos. Esse exercício número 4, que está no slide e está aqui nessa nossa lista. Ele diz o seguinte: prove que se n é um número inteiro, então n ao quadrado é maior ou igual a n. Aí você vai me falar, mas isso é uma coisa óbvia, né? Bom, sim, é uma coisa óbvia. O que não é óbvio, o que nunca é óbvio, é você provar que aquilo é verdade, né? Tem certos fatos evidentes que certamente não precisam de demonstração. Mas tem outros que podem ser demonstrados, né? E o argumento para demonstração nunca é tão simples assim. Mas nesse caso não é nada muito complicado. Então vamos provar que para qualquer número inteiro, positivo, negativo ou zero, isso aqui vale n quadrado maior ou igual a n. Então a gente está vendo que o nosso universo tem 3 casos. O caso 1 é quando n é igual a zero, está aqui. O caso 2 é quando n é maior ou igual a 1, 1, 2, 3, assim por diante. E o caso 3 é quando n é um inteiro negativo, quando n é menor ou igual a 1. Menos 1, menos 2. Então a gente fatiou a demonstração em 3 casos, que cobrem todo aí o universo de casos. Então vamos ver caso a caso. Caso 1. Vamos ver o caso n igual a zero. Bom, como zero ao quadrado é igual a zero, então é claro que n ao quadrado é maior ou igual a n. Nesse caso, né? Porque o n é zero. Tá? Zero ao quadrado é zero e zero é maior do que zero. Então, zero ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, o enunciado é verdadeiro quando n é igual a zero. Vamos para o caso 2. Vamos supor agora que n é maior ou igual a 1. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Se n é maior ou igual a 1, eu posso multiplicar, e n é positivo, eu posso multiplicar os dois lados dessa inequação. Isso aqui é uma inequação. Por que se chama inequação? Porque equação é quando tem o sinal de igual. Inequação é quando aparece maior ou igual, menor ou igual, maior, menor, ok? Então eu tenho essa inequação. Mas como n é positivo, eu posso multiplicar os dois lados dessa inequação pelo próprio n. E não vai inverter a boca do sinal. Confere, se aqui é maior ou igual, ao multiplicar isso por n e isso por n, vai continuar maior ou igual. Tá? Então eu vou obter que n vezes n é maior ou igual do que n vezes 1. Multipliquei os dois lados por n. De acordo? E aí, desenvolvendo, isso vai dar que n ao quadrado é maior ou igual a n. E pronto, eu provei o que eu queria. Ó. N quadrado maior ou igual a n, quando n é maior ou igual a 1. Note que esse caso não funciona, esse raciocínio não funciona, se o n é um número negativo. Porque se eu multiplicar os dois lados por um número negativo, aí o sinal inverte. De maior ao igual, ele muda para menor ao igual, e não é isso que eu quero. Tá vendo? Eu quero provar uma coisa que tem maior ou igual, e não menor ou igual. Então, isso só serve para esse caso 2. E o caso 3, então? Como que vai ser?
Bom, então vamos lá. Vamos supor agora que o n é negativo, é menor ou igual a menos 1. Então, observa uma coisa. Se o n é negativo, ele é menos 1, ou menos 2, ou menos 3, etc. A gente sabe que elevar o n ao quadrado vai dar positivo. Menos 1 ao quadrado, por exemplo, é igual a menos 1 vezes menos 1, que é 1, que é positivo. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4, positivo. E menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9, positivo. Então, nesse caso, o n ao quadrado é maior ou igual a zero. Tá? Mas só que zero, obviamente, é maior do que menos 1. Né? O zero é maior do que menos 1, porque o zero está à direita do menos 1 na linha. E, por outro lado, se o n é menor ou igual a menos 1, então o menos 1 é maior ou igual a n. Eu estou olhando do outro lado. De acordo? Então, olha aqui a coisa mais à esquerda e depois o que tem mais à direita. A gente vai ter que n ao quadrado é maior ou igual a n, se você olhar para as duas pontas dessas inequações ligadas aqui. Portanto, você provou. E isso é bem verdade, né? Por exemplo, menos 1 ao quadrado dá 1, que é maior ou igual que menos 1, que é o n. Menos 2 ao quadrado dá 4, que é maior ou igual que menos 2. E assim por diante. Então, a gente pode concluir, pela análise separada desses três casos, que se n é um número inteiro, então n ao quadrado é maior ou igual a n. Ok? Por que que isso não é tão evidente? Porque precisa considerar o caso dos números negativos, que é um pouquinho mais complicado. Então, agora eu vou parar um pouquinho e eu quero saber se está tudo tranquilo para vocês. Se a demonstração por casos é uma ideia que foi bem assimilada. E eu quero saber também se esses dois exemplos estão. Se estão com alguma dúvida nesses exemplos. Se vocês quiserem, posso explicar melhor algum detalhe novamente. Ok, pessoal. Então tá tranquilo. Só falta agora uma última técnica de demonstração. A última técnica de demonstração que falta é a demonstração por indução. Só que a demonstração por indução, ela exige um pouco mais de detalhamento. Então, eu vou deixar a demonstração por indução para a próxima aula. Ok? A gente vai fazer 2 aulas de demonstração por indução bem devagar, bem tranquilo, porque é uma ideia um pouco mais elaborada. E eu vou gastar o tempinho aqui restante da aula com mais exercícios sobre as técnicas que nós já vimos. Demonstração direta, contrapositiva, por contradição e por casos. Ok? Então vamos avançar um pouco aqui nesses gabaritos. Isso aqui é um exercício bem curtinho, esse exercício 5. Deixa eu diminuir um pouquinho, que ele não cabe todo. Ele só tem esse pedaço aqui. Isso vai fazer a gente voltar lá para o caso da demonstração direta.
que é você parte de um fato, que implica o próximo fato, que implica o próximo fato, que implica o próximo fato, até você chegar à conclusão. Então, ela vai diretamente, sem usar nenhum artifício diferente desse, de fazer passos lógicos. Tá? Então, vamos recordar. Então, nós temos que demonstrar que se n é um número inteiro ímpar, então o n ao quadrado é ímpar. Você pode tentar demonstrar isso por amostra, por amostragem. Né? Vamos lá, se o n for igual a 3, 3 é ímpar, 3 ao quadrado é 9, também é ímpar. Se o n for 5, 5 é ímpar, 5 ao quadrado é 25, também é ímpar. Se n for 11, 11 ao quadrado é 121. 11 é ímpar, 121 é ímpar. Então está provado. Por amostragem. Isso não funciona, né? Porque existem infinitos números ímpares. Vai que tem algum ímpar aí que ao quadrado não dá ímpar. Então você tem que demonstrar que isso vale para qualquer ímpar. Tá? Existe um pequeno vício de argumentação, que é a generalização indevida. Né? Você vê um exemplo onde aquilo acontece, vê o segundo exemplo onde aquilo acontece, vê um terceiro exemplo onde aquilo acontece, e aí você acaba fazendo uma generalização, desculpe. Olha, se essa combinação de fatos acontecer, isso aí acontece. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Mas pode haver exceções, né? A gente às vezes generaliza, e essas generalizações podem estar aí acobertando casos em que isso não ocorre, né? Então, se faz necessário uma argumentação para provar que isso vale em todas as circunstâncias, né? Então, a gente tem que pegar um inteiro ímpar aqui, genérico. Vamos lá, então. Então, suponhamos que n é ímpar, um genérico. Então, a gente já sabe que ele vai ser 2 vezes um certo k mais 1. É isso que significa ser ímpar. Tá bom? Então, vamos elevar esse n ao quadrado para ver o que acontece. Então, o n ao quadrado vai ser igual a esse 2k mais 1 ao quadrado. E aí você vai aplicar a fórmula do quadrado, né, de a mais b, que é a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, 4k ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4k, mais o quadrado do segundo. Vamos lá, será que isso aí é ímpar? Então vamos ver. Essa primeira parte aqui está fácil de ver que é um número par. Eu posso colocar o 2 em evidência, tá bom? E aqui dentro do parênteses eu escrevo, então, 2k ao quadrado mais 2k. Isso aqui dá exatamente essa primeira parte aqui. Mais 1, que já estava. Agora, isso aqui é um certo número Q. Ou seja, o n ao quadrado ficou sendo igual a um certo 2 vezes q mais 1. E esse q aí é um número inteiro qualquer, um certo q. Então, o n é um número ímpar. Então, nós demonstramos. Então, aqui eu não recorri à contrapositiva, não recorri à contradição, não dividi por casos, é uma demonstração direta. Ok? O exercício 6 também é uma demonstração direta, então eu vou pular.
ele é do mesmo espírito que o anterior. Depois vocês podem ler aí o gabarito. O exercício 7 também é de demonstração direta, então eu vou pular. E o 8 agora, então, vai nos recordar a contrapositiva. Vamos, então, fazer um exercício, recordar um exemplo de contrapositiva. Eu posso até colocar de volta o slide que fala do que é uma demonstração por contrapositiva. Só para a gente lembrar. Eu quero provar que P implica Q. O que eu faço? Eu provo uma versão, digamos assim, equivalente, que é como se fosse uma leitura inversa dessa implicação. Eu vou provar que não Q, em vez de provar que P implica Q, eu vou provar que não Q implica não P, que é uma coisa equivalente. Tá? Qual é o argumento que tem por trás disso? São dois. O primeiro, muitas vezes a contrapositiva é mais fácil de provar do que a implicação original. Então, vale a pena fazer a contrapositiva, porque ela tem um formato mais fácil. Isso a gente só pega com intuição e prática. Tá? E a segunda coisa é realmente verificar que a coisa funciona. Por quê? Se eu provar que não Q implica em não P, então eu provei que P implica Q. Porque se P implicasse não Q implicaria não P, e então eu teria por transitividade que P implica não P, que é um absurdo. É como você dizer, eu vou à praia e isso implica que eu não vou à praia. Isso não faz sentido nenhum na nossa lógica matemática clássica. Tá? Então, provar que não Q implica não P é equivalente a provar que P implica Q. Então, feita essa recordação breve, vamos voltar lá ao nosso exercício. Prove pela contrapositiva o seguinte: se 3n mais 2 é ímpar, no qual n é um número inteiro, então o n tem que ser ímpar. Então, quem é P? A afirmação P é a seguinte: 3n mais 2 é ímpar. Eu quero provar que isso implica que n é ímpar. Isso é o quê? Então, o P é 3n mais 2 é ímpar. E o Q é n é ímpar. É isso que eu quero provar. Então, eu vou provar o contrário. Eu vou provar que se n é par, que é não Q, isso implica que 3n mais 2 é par, que é não P. Vou fazer a contrapositiva. Qual é a contrapositiva, então? Então, está aqui. Se n é par, 3n mais 2 é par. Isso aqui é não Q, implica não P. Isso aqui está bem mais fácil de provar. Por que está mais fácil de provar? Pessoal, olha só, porque na afirmação original, eu estou partindo de um número maior para chegar numa conclusão num número menor. Isso dá uma certa dor de cabeça. Eu vou partir de um número que é 3n mais 2 e eu quero chegar no n. Então eu tenho que sair aí dividindo alguma coisa.
pode ser mais difícil por esse lado. Agora, se eu provar a contrapositiva, fica bem tranquilo. Ó. Eu vou provar que Cn é par, então 3n mais 2 é par. Então vamos lá. Suponhamos que n é par, então, aí vem demonstração direta. Então, se n é par, isso implica que n é igual a 2k para um certo k. Como fica então 3n mais 2? Então, 3n mais 2 vai ser 3 vezes 2k, que é o valor do n, mais 2. Aí eu desenvolvo, isso vai dar 6k mais 2, que é igual, colocando 2 em evidência, a 3k mais 1, que é igual a 2 vezes q para um certo q. Esse q vale 3k mais 1. Então, eu provei que 3n mais 2 é par, é da forma 2q. Então, ficou bem tranquilo de fazer, usando a contrapositiva. Tá? Então, vamos lá. Então, se 3n mais... Olha o que eu provei, então, pessoal. Eu provei que se 3n mais 2 é ímpar, então n tem que ser ímpar. Porque se isso implicasse que n é par, então o 3n mais 2 seria par, que é o que eu acabei de provar. Mas aí eu tenho uma contradição. Eu parti de 3n mais 2 ímpar e cheguei em 3n mais 2 par. Aí está a essência da contrapositiva. Ok? Então, esse exercício recordou essa técnica. Tudo tranquilo? Alguma dúvida com esse exemplo? Acho que tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Tá ótimo. A questão avaliativa 7 tem bem aqui, tá, pessoal? São apenas 2 exercícios para não encher vocês com muitos exercícios, né? E as provas que vocês vão ter que fazer tem bem essa cara aqui que a gente está vendo. São exercícios bem parecidos com esses que estão aqui. Agora, nós vimos a demonstração direta, vimos a demonstração por casos no começo da aula, a demonstração direta, a contrapositiva. Então, nada como encerrar agora com uma demonstração por absurdo, que é o exercício 9, para a gente, né, ver todo o nosso leque de demonstrações. Então, vamos fazer uma por absurdo, por contradição. São sinônimos, tá? Demonstração por absurdo e por contradição é o mesmo. Então, olha esse exercício aqui. Mostre que se n é igual a um certo A vezes um certo B, então, ou o A é menor ou igual que a raiz quadrada de n, ou o B é menor ou igual do que a raiz quadrada de n. Isso aqui está parecendo meio, para alguns, né, talvez isso possa parecer não intuitivo, mas é tranquilo. Por exemplo, 12, vamos pegar um número melhor. O número 100, ele pode ser escrito como 4 vezes 25, correto? Então, o A é 4 e o B é 25. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, o que eu quero dizer é que um desses dois tem que ser menor ou igual a 10. No caso, o 4 é menor ou igual a 10, que é a raiz quadrada de 100. O B não. O B é maior do que a raiz quadrada de 100. O 25 é maior do que 10. Mas o 4 é menor ou igual que a raiz quadrada de 10. Então, um dos dois, quando você tem um produto,
que dá um certo número, um dos dois fatores tem que ser menor ou igual que a raiz quadrada do produto, que é o n. Tá? Senão a coisa não funciona. E como que eu posso demonstrar isso? Garanto para vocês que o jeito mais fácil é fazer demonstração por absurdo. Vamos então estudar como fazer a demonstração por absurdo nesse caso. Então vamos lá. O que é então negar a conclusão? A hipótese é n igual a A vezes B. E a tese é A menor ou igual a raiz de n ou B menor ou igual a raiz de n. Então eu vou assumir que a minha tese é falsa. Vou supor que a minha tese é falsa. Então o que é negar a minha tese? Dizer que ela é falsa. É dizer que não é verdade que A é menor ou igual que raiz quadrada de n, e também não é verdade que B é menor ou igual que a raiz quadrada de n. Se eu negar um ou, isso vira um e. Negar que A ou B são menores ou iguais que a raiz quadrada de n é dizer que ambos são estritamente maiores que a raiz quadrada de n. Tá? Então, por exemplo, se eu negar a afirmação fui à praia ou fui à montanha. Essa é uma afirmação. Fui à praia ou fui à montanha. Se eu negar isso, é dizer que eu nem fui à praia, nem fui à montanha. Correto? Então, negar isso vai ser dizer, no caso aqui, a nossa tese, vai ser dizer que o A é maior do que a raiz de n e que o B também é maior do que a raiz de n. E aí a gente vai chegar numa contradição. A gente sabe que a hipótese é n igual a A vezes B. E eu neguei a tese. Tá, aqui ela é negada. Como vai ficar o produto de A vezes B negando a tese? Então, A vezes B vai ser maior do que a raiz quadrada de n vezes a raiz quadrada de n. Por quê? Porque eu estou assumindo que o A é maior do que a raiz quadrada de n e o B também é maior que a raiz quadrada de n. Então, se eu multiplicar os dois, isso vai ficar maior que a raiz quadrada de n vezes a raiz quadrada de n. E aí, uso um pouquinho de aritmética. Raiz quadrada de um número vezes raiz quadrada de outro número, coloco os dois números multiplicados embaixo da mesma raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada de n vezes n, tudo embaixo da mesma raiz. Isso vai ficar raiz quadrada de n ao quadrado, que é n. O que você concluiu? Que se a minha tese for falsa, o A vezes B é maior do que n. É isso que eu concluí. Que se eu negar a tese, então A vezes B é maior do que n, mas isso é um absurdo, porque isso contradiz a minha hipótese. O que eu tinha afirmado na hipótese? Que o n é igual a A vezes B. Mas aqui eu disse não. O n é menor do que A vezes B. Mas aí alguma coisa não bate. Então isso dá um absurdo. Estou negando uma coisa que era dado como certa. Portanto, a gente só pode necessariamente concluir que se n é igual a A vezes B, então A é menor ou igual que a raiz de n, ou B é menor ou igual que a raiz de n. E então a nossa demonstração por absurdo está completa. Então a técnica é sempre essa. Nega o que você quer provar. E aí você vai desenvolvendo essa hipótese, essa tese falsa, e vai chegar
em que você contradiz a sua hipótese, simplesmente. Aí você chegou a um absurdo. Ok? Alguma dúvida sobre essa técnica? Foi bem tranquilo de entender, professor. Tá ótimo. Então, pessoal, os exercícios continuam. O exercício 10 é outra demonstração por absurdo, bem fácil de entender. Vocês podem ler, está tudo explicadinho aqui. A prova é: se o número somado a ele mesmo é ele mesmo, então esse número é zero. Isso é a coisa mais óbvia que tem, né? Mas a prova não é tão óbvia, a gente faz a demonstração por absurdo. O exercício 11 é uma demonstração direta. Tá? Mas eu fiz aqui a demonstração direta, mas se vocês olharem bem para esse enunciado, para todo n natural, se ele for menor ou igual a 5, então o quadrado dele nunca passa menor ou igual do que 5n mais 10. Eu fiz demonstração direta, mas daria para fazer por casos. Está todo mundo de acordo? Eu poderia fazer que isso aqui é válido para n igual a 1, depois é válido para n igual a 2, é só substituir aqui e ver que vale. É válido para n igual a 3, para n igual a 4 e para n igual a 5. São 5 casos, porque se o n é natural, ele começa em 1. Então, se ele é menor ou igual a 5, só tem 5 casos. N igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só você fazer para cada um desses 5 casos, substituir aqui que vê que dá certo. Por exemplo, se substituir o n por 3, 3 ao quadrado é 9, e 5 vezes 3 é 15, mais 10, 25. 9 é menor ou igual que 25. Tá tranquilo de fazer por casos também. Aqui é uma demonstração direta, exercício 12. E o 13 é uma demonstração por absurdo muito interessante. Ela diz assim, esse exercício diz assim. É um exercício recreativo. É argumentação pura. Então ele pergunta assim: algum dia será possível criar um programa de computador que sempre ganhe no xadrez? Sim ou não? Então vamos ver se é possível ou não. Então suponha por um momento que a seguinte proposição é válida. A proposição P é igual a: existe um programa de computador que sempre ganha no xadrez. Eu quero saber se isso aqui é verdade ou não. Então, supondo que tal programa existe, você vai instalar a mesma cópia dele em 2 computadores e você coloca um para jogar contra o outro. Tá certo? O programa joga contra si mesmo. Tá? Então, ou o jogo vai terminar empatado, sem nenhum ganhador, ou um dos computadores perderá. Tá bom? É isso que vai acontecer. Só tem essas 2 possibilidades. No primeiro caso, se o jogo terminar empatado, nenhum dos 2 ganhou. Tá? E no segundo caso, uma cópia do programa perdeu. Então, em qualquer dos 2 casos, isso aqui é falso. Esse programa, existe um programa de computador que sempre ganha? Não, não é possível isso. Então, eu estou provando aqui que, por contradição, se eu assumir que o programa sempre ganha, eu vou chegar a uma contradição.
Ou ele empata consigo mesmo, ou ele ganha de si mesmo, mas aí ele mesmo perdeu de si mesmo. Então, não é possível a existência de um programa que sempre ganhe no xadrez. Tá? Então, não existe nem nunca existirá. Isso aqui é uma lógica irrefutável. Vocês entenderam esse argumento? É uma demonstração por absurdo. Tá? Eu suponho. Então, isso aqui é falso, né? Então, eu suponho que é verdadeiro e chega a um absurdo. Então, depois eu vou pedir para vocês darem uma olhada em todos esses exercícios aqui, que todos estão resolvidos. Os 3 primeiros, eles são um pouquinho mais complicados, então é só para quem quiser ver umas demonstrações um pouquinho mais difíceis. Eles deveriam ter sido colocados para o final, tá? Mas eles ficaram para o início. Agora eu quero mostrar para vocês, antes de encerrar a aula, a questão avaliativa número 7, que eu vou postar daqui a pouquinho, com prazo de entrega para o dia 15. São 2 questões. Então, vocês vão escolher aí. Na verdade, eu não vou deixar vocês escolherem, que é para deixar a correção mais uniforme. Então, prove a proposição: a soma de 2 inteiros ímpares é par. E aí você vai usar a técnica de demonstração por contradição. Você vai assumir que isso não é verdade, que a soma de 2 números inteiros ímpares é ímpar. E aí você vai ter que chegar a uma contradição. Tá? Isso está bem no espírito dos probleminhas que a gente viu. E aqui vocês vão usar a técnica de demonstração por partes, que para todo inteiro, se ele é menor do que 7, para todo natural, se ele é menor do que 7, então isso aqui é verdade. N quadrado menor ou igual do que 6n mais 12. Tá? Então são esses 2 exercícios para entregar daqui a uma semana. Eu vou postar daqui a pouco. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje.